Todo homem pensa que tem a fórmula perfeita para criar e educar seus filhos. Mas depois que eles crescem e mesmo se tornando pessoas de bem e de caráter, ele para e pensa: meu Deus, fiz tudo errado. Ah, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Quando eu fiquei sabendo que a minha filha seria prematura, primeiramente entreguei para Deus, porque tudo tem o seu risco. E isso me comoveu muito. As memórias que eu tenho do meu pai biológico são coisas que marcaram na minha vida já no momento que ele estava doente. São visitas nos hospitais. O meu relacionamento com meu pai sempre foi um pouco difícil, mesmo porque nós dois temos uma personalidade meio assim parecida, né? Então a gente ia meio que de frente um com o outro, os dois muito atrevidos, né? O meu pai, ele é muito carinhoso com a gente, e pelo fato da gente não ter mãe desde pequenininho, né, só ele cuidar, ele foi assim, ele é um amor com a gente, não só comigo, como com os meus irmãos também, e só pelo fato dele não ter desistido da gente e ter cuidado da gente, e ele foi pai e mãe, e ele trabalhava e ele cuidava da casa. Eu gosto como meu pai brinca com eu na piscina, como ele grita em eu, como ele ajuda eu com o meu homework, e como minha mãe grita em eu, depois ele vem e assim, ajuda eu, e eu gosto como ele pega dinheiro para nossa família, para pegar mais coisas. A minha sensação quando eu vi o Nathan pela primeira vez foi fantástico. Nunca tinha sentido um amor tão grande por alguém. Eu amo a Daisy, amo Jesus, mas foi meu primeiro contato com meu filho ali, foi algo assim fantástico para mim. Meu pai, ele era muito nervoso, ele cresceu no meio da família assim nervoso, e ele também nos criou assim nervoso. Eu tenho boas recordações do meu pai. Ele era um homem muito joia, muito alegre e gostava de gastar tempo comigo, minhas irmãs. Eu lembro até que minha mãe tentava levar os namorados dela lá em casa, mas eu tenho a lembrança de uma cena que eu peguei, ele me pediu um copo d'água, eu fui na cozinha, preparei um copo d'água para ele, coloquei água, borra de café, folha de cigarro, e eu levei para ele. Ou seja, eu acho que eu não gostava dele. E até quando minha mãe conheceu o meu padrasto, eu tinha 5 anos de idade, foi ele que eu tratei bem e que me criou, e que eu considero meu pai. Realmente ele foi assim, um ótimo pai para mim. Ele me ensinou tudo que eu sei, ele me ensinou a andar de bicicleta, me levou para Mineirão para assistir o jogo do Atlético, me ensinou essas coisas de criança, né, normal. Eu tenho ótimas lembranças dele. Para mim, eu sendo a caçula e não tendo a memória do meu primeiro pai, o Silvio é quem eu tenho todas as memórias de um pai, a questão de sair, a questão de materiais escolares, a questão de comprar brinquedos, a questão de o primeiro carro, quando eu comecei a dirigir. É um amor, eu amo meu pai demais, assim, é difícil falar dele, tentar falar de um erro, que ele só acertou com a gente. Nós tínhamos um problema com o cachorro, tínhamos um cachorro chamado Rex, e ele criava a gente como ele criava o cachorro. E chegou um tempo, quando eu era adolescente, que nós chegamos a ficar 3 anos sem falar um com o outro, dentro de casa. Eu achava que ele era o homem mais inteligente, eu ainda penso como uma criança, como se ele realmente fosse o pai mais inteligente, mais bonito, mais carinhoso. E era o tempo todo abraçando a gente. Quando eu vi que ela nasceu e que estava tudo bem, que foi 2 minutos e meio depois que ela chorou, aí vem aquela alegria. Né? Que eu acho que a maior alegria que um pai tem, uma mãe tem, é ouvir o choro do filho e saber que pelo menos até ali, tudo tá bem, tudo correu bem. E ele foi um dia, o Rex tinha mania de sair para fora. Quando abria o portão, o Rex para a rua. Então eu e minha mãe, quando abri, mas o meu pai, quando ele estava em casa, o Rex era o santinho, era o cachorro doméstico, manso. E aí um dia o Rex saiu para fora e meu pai chamou ele voltou correndo. Então minha mãe ligou, né? Falou, quando o Afonso tá, ele obedece. O Rex saiu um dia, meu pai tava lá. Falou assim, comigo ele não faz, quer ver? Rex! Gritou. O Rex estava no meio da rua. Quando ele ouviu o grito,
Ele começou a patinar assim, ó, e foi patinando, freou, deitou no chão, rolou, mijou pra cima, pra baixo, e voltou agachadinho assim. Meu pai chegou, passa pra dentro, bandido! E ele entrou. Quando ele entrou, meu pai pegou uma ripa desse 2x4 e desceu a lenha no Rex, desceu a lenha no Rex. Toda vez que o Rex tentava sair, minha mãe falava, Afonso, o Rex voltava para trás, até de ré. Voltava de ré e respeitava. E era assim comigo também, e ele falava com a gente, era do mesmo jeito. Bom, uma lembrança que eu tenho do meu pai, muito boa, é que ele sempre me chamava de caroço, né? Caroço, que é o miolinho da fruta, é o finalzinho, né? Coisas que eu gosto do meu pai, que ele me leva a andar de moto com ele, que entra na piscina com nós, ele me ajuda com o meu trabalho de casa e que ele me ajuda a cuidar dos meus animais. Quando eu fiz 20 anos, eu conheci meu pai biológico. Eu me senti que eu estava indo trair o meu pai, que me criou. Acho que eu fui até lá, eu liguei para ele, pedi para ele vir me conhecer, ele não quis, acho que ele não teve coragem. Aí eu fui até o trabalho dele e me apresentei para ele. Falei, oi, meu nome é Amanda, eu sou sua filha. Era uma situação muito triste. Bom, antes de eu me converter, antes de eu vir para os Estados Unidos, eu já sarei isso com meu pai, porque logo antes de eu estar vindo, porque eu vim embora e a gente se amava muito, eu sou a única filha menina dele, então nós já fizemos as pazes antes de eu vir para cá e tudo ficou muito bem. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu senti uma incapacidade muito grande. Eu não conseguia olhar para ele assim e fiquei pensando assim, meu Deus, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Né? Porque ele é totalmente dependente de mim, totalmente dependente da mãe dele. E eu fico olhando para ele assim, foi diferente. O sentimento foi muito diferente. Assim, veio um temor e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Mas eu senti muito temor de Deus, assim, porque ele depende de mim, né? E eu lembro também de uma coisa que ele fazia, que era me carregar no pé dele. Quando ele tá andando, né, eu sentava no pé dele e aí ele ficava andando da garagem até dentro de casa, me segurando pelo pé. Quando eu estava com 15 anos, ele fez uma viagem para o garimpo. E lá eles encontraram Esmeralda e houve briga e roubaram dele e assassinaram o meu pai. Ele chegava assim, eu falava assim, pai, eu quero sair. Aí ele falava assim, ok, você vai sair agora. Que hora agora? Eu falava 10 para 7. Não, toma banho e vai sair agora. 11 horas, se você não tá aqui, você não entra. Eu falava, pai, mas a festa começa às 11. Como é que eu vou chegar aqui às 11? Não interessa. Você vai e 11 horas você tá aqui. Se não entrar, você vai dormir com o Rex. Chegava 1 hora da manhã, Afonso, eu chamava ele de Afonso. Afonso, abre a porta. Vai dormir com o Rex, sujeito. E eu tinha que dormir na rua. Quando eu vi a minha filha pela primeira vez, é algo fora de sério, é algo sem palavras. É algo que eu acho que Deus só guardou uma coisa melhor que isso. Acho que é a presença dele. Tem uma coisa que me marca muito, que foi no dia que eu casei, que dando tchau para minha mãe, na época, assim, algo que me marca, que me faz ter muita saudade dele e lembrar do carinho dele comigo, que foi eu que convivi mais tempo ali, e na porta de casa eu dando tchau para minha mãe, para ele, para ir pro hotel de lua de mel, e ele chorando, me abraçando. Então é algo que ficou marcado na minha memória muito, do carinho, assim, do carinho dele, de pai comigo. Mas é interessante que eu passei um aniversário com os meus dois pais. Só que os dois não podiam saber que eu estava indo almoçar. Eu almocei duas vezes nesse dia, porque eu tive que almoçar com um às 11 horas e com outro às 2 horas da tarde. Foi a última vez que eu vi os dois. Eu quero ser um tipo de pai carinhoso, amoroso, respeitador, para também ter de volta as mesmas coisas. E bom, eu acho que eu vou conseguir ser. O que eu não gosto do meu pai é que ele algumas vezes não leva nós a andar de moto e vai sozinho. Ele fica muitas horas trabalhando e ele trabalha no sábado também. Hoje eu sou a mulher que eu sou, eu tenho uma família que eu tenho, porque eu sempre olhei para o meu pai, sempre refleti nas coisas que ele fez. E eu sei que foram todas de coração, foi porque queria me corrigir, porque me ama. Sempre que eu coloco meus filhos na cama para dormir, eu lembro do meu pai. Eu lembro daqueles momentos que ele me abraçava, me beijava, orava comigo. Eu creio que suprir todas as necessidades
de uma criança, de um filho, eu creio que nenhum pai pode suprir. Mas no que depender de mim, eu quero ser o melhor pai para ele, em muitas áreas que meu pai não me supriu, em muitas coisas que eu não vivi e que no decorrer da minha vida eu vi pessoas fazendo. Eu quero ser sim, um bom pai, eu quero ser um bom exemplo para ele, suprir ele naquilo que eu puder e ensinar naquilo que eu não puder, chegar para ele e falar: filho, olha, isso eu não posso, mas no que eu posso eu quero te servir, eu quero te ajudar, eu quero te suprir. Meu pai morreu, eu estava aqui, e meu pai biológico hoje, eu ligo para ele faz de conta que não sou eu falando com ele no telefone. Hoje eu morro de saudade do meu pai. Se eu pudesse passar aqueles 3 anos que eu não falei com ele, que nós ficamos sem nos falar, hoje a gente estaria aproveitando e fazendo muitas coisas juntos. Uma coisa que eu não gosto do meu pai é como ele bate em eu, como ele tá na escola, ele embarrass me, como ele faz massagem pro Timothy, não eu. Quando eu encontrar meu pai no céu, eu quero dizer para ele que eu não me esqueci de nada que ele me ensinou. E presente para mim desse ano foi poder ver meu pai, foi ele poder vir para cá, ficar uma semana que parece que durou um mês e que até hoje eu choro já de saudade. Mas ele, assim, eu amei ver ele com meus filhos e amei ver meus filhos com ele e era tudo que eu queria. Hoje, graças a Deus, meu pai foi transformado e hoje eu ligo para ele e falo: pai, obrigado pelas varadas, pelas disciplinas. E ele fala assim: não, meu filho, desculpa, me perdoa. Aí eu falo: não, pai, o senhor me ajudou muito, obrigado. Aí eu falo com ele: o senhor é o melhor pai do mundo. Aí ele fala: não fala isso que eu vou chorar. Ele melhorou bastante, 100%. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, violência, ausência, parcialidade, desprezo, amargura. Feliz Dia dos Pais!